Sabe, isso vai soar um pouco estranho, mas talvez explique por que tanta gente se sente apertada, mesmo ganhando mais. Aquela sensação de que você corre, corre, a vida melhora, mas a linha de chegada parece que se afasta na mesma velocidade? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. É uma armadilha muito sutil, que não começa na conta do banco, começa na nossa cabeça. É bem essa sensação, né? Num dia você comemora porque, ufa, finalmente as contas fecharam sem aquele sufoco. No outro, você percebe que aquele alívio virou a nova rotina. E a rotina, de repente, virou uma prisão. O mais maluco é que isso geralmente acontece depois de uma vitória, como quando um segundo salário entra em casa. A lógica parece perfeita, não é? Com 2 salários, a gente deveria ter mais espaço, mais tranquilidade. Mas na prática, para muitas famílias, o dinheiro extra não só não sobra, como ele simplesmente some. E o pior, às vezes a família acaba ficando até mais vulnerável, com menos liberdade e com mais medo do futuro. Ok, vamos entender isso direito. Essa armadilha, ela não chega fazendo barulho. Ela chega com uma voz calma, quase carinhosa, que sussurra uma frase que parece totalmente lógica e inofensiva. Uma vozinha que justifica cada pequeno passo em direção ao novo padrão de vida. E essa voz começa, não parece responsabilidade, parece prudência. Olha, já que dá, por que não um lugar com mais espaço, mais seguro para a família? O primeiro upgrade, ele soa como uma obrigação quase. E o carro? Ah, o antigo já estava dando problema mesmo. Um carro mais novo, mais confiável. É uma decisão inteligente. É um cuidado com a família. A voz continua seu sussurro lógico. E é muito fácil concordar. E a escola? Bom, pela educação dos filhos, qualquer esforço vale a pena, não é mesmo? É um investimento no futuro deles. E cada um desses passos, se a gente olhar separado, é perfeitamente justificável. E a lista continua. Uma assinatura nova aqui, uma viagem ali, um plano de saúde melhor. E é assim, de decisão em decisão, que parece tão normal que a armadilha se fecha sem a gente nem perceber. O que acontece aqui não é só um problema de matemática, sabe? De gastar mais do que se ganha. A questão é bem mais profunda. Ela se divide em 3 camadas que se alimentam: a psicológica, a logística e a financeira. E aqui está o ponto central de tudo. Muita gente confunde ter mais dinheiro com ter mais segurança. A gente acredita que uma coisa leva automaticamente a outra, mas, como vamos ver, às vezes aumentar a renda pode, paradoxalmente, diminuir a segurança. A primeira camada é a do a gente merece. E é verdade, a gente merece mesmo. O problema é que o nosso cérebro vê a renda extra como um sinal para passar de fase. Só que o próximo nível não é um prêmio, é um novo boleto. É um novo custo fixo que se disfarça de conquista e fica lá todo mês. Com 2 rotinas cheias, o tempo vira o recurso mais raro de todos. E o que a gente faz? A gente paga para ter tempo de volta. É delivery, aplicativo de transporte, serviço de limpeza. A renda extra que entra de um lado sai do outro para pagar pela própria exaustão de tê-la conquistado. É um ciclo bem perverso. E aqui vem a ilusão final. A gente acha que 2 rendas são a nossa rede de segurança. Ah, se um falhar, o outro segura. Mas quando o padrão de vida sobe e passa a precisar dos 2 salários, a verdade é o oposto. O risco dobra. A família se torna totalmente dependente daquele sistema funcionando perfeitamente, sem parar. E é aqui que vem a realização que dá um frio na espinha. O que antes era uma vantagem, um extra, se tornou a base de tudo. Agora, vocês precisam das 2 rendas. Se uma coluna ceder, a casa inteira desmorona. Para isso não parecer só teoria, vamos ver uma história que poderia ser a de qualquer um de nós. A história de Aline e Rafa, um casal que, na teoria, fez tudo certo. Eles eram responsáveis. Quando a renda aumentou, fizeram upgrades que pareciam muito prudentes. Um AP melhor, uma escola boa para a filha, um carro mais seguro. Tudo fazia sentido. Até que o Rafa teve uma crise de burnout e foi demitido. E foi aí que eles perceberam. A renda que sobrou, a da Aline, era ótima, mas o padrão de vida que eles tinham construído, esse precisava das 2. Essa foi a frase que resumiu o desespero deles. Como é possível estar quebrado ganhando um bom salário? É possível quando o custo de vida vira uma estrutura rígida e frágil, que depende de todas as peças funcionando o tempo todo. Eles não ficaram pobres de dinheiro, ficaram pobres de tranquilidade. E essa é a lição mais importante de todas. O objetivo não deveria ser construir o padrão de vida mais alto que o dinheiro pode comprar. O objetivo de verdade
é construir uma vida com uma base tão sólida que ela não desmorona na primeira tempestade. Então, a pergunta crucial, a que realmente importa, é esta aqui. E é preciso responder com honestidade. Se um dos salários de uma casa sumisse amanhã, a vida daquela família continuaria de pé? Não confortável, não igual, apenas de pé. A resposta para essa pergunta define o verdadeiro nível de segurança financeira de uma pessoa. Ok, o diagnóstico está claro. Mas como é que se escapa dessa armadilha? A boa notícia é que duas rendas podem sim ser uma ferramenta incrível de liberdade. O segredo não é ter menos, é transformar o que é obrigação em escolha. Aqui vão 5 princípios bem práticos para virar esse jogo. Primeiro, tente viver com uma renda só. A meta é que uma pague a vida e a outra construa o futuro, seja quitando dívida, montando reserva ou investindo. Segundo, desacelere o custo fixo. Não aumente os compromissos na mesma velocidade da renda. Antes de subir o padrão, suba a segurança. Terceiro, definam o que é suficiente. É fundamental ter uma conversa honesta sobre o que é um padrão de vida bom e que faça sentido para a família. Quarto, protejam o tempo. A renda extra tem que ser usada para construir liberdade, não só para pagar o cansaço de ganhá-la. E quinto, e talvez o mais importante, foque na margem. O objetivo não é viver no limite, mas sim ter espaço. Espaço para respirar, para errar e para mudar de plano. No fim das contas, a escolha é esta. O dinheiro deve ser um reforço da nossa liberdade ou só uma coleira mais confortável? Duas rendas podem ser um motor para acelerar sonhos e dar autonomia de verdade. Mas, sem um plano, sem consciência, elas podem virar só uma coleira de ouro. Porque a verdadeira riqueza é ter o controle da própria vida.